Salve, salve, amigos do Não Vai Dar Jogo! Boa noite, boa noite. Hoje, segunda-feira, 7 de setembro de 2020, feriadão. Mas é claro que a gente está aqui mais uma vez ao lado de vocês. Às exatamente 8 horas e 17 minutos da noite, eu sou o Thiago Borsato, palmeirense, e estou aqui para comentar um pouquinho de futebol. Pessoal, meus amigos, façam as devidas apresentações. Primeiro, quem está aqui à minha direita na tela? Caio. Eu fiquei assustado agora, achei que ia seguir pela tradição de sempre. Vamos inverter o giro hoje. Boa noite, moçada. Caio Brito falando aqui, palmeirense, desde sempre. Vamos comentar um pouquinho aí sobre futebol brasileiro, o que aconteceu no fim de semana, o que os nossos queridos técnicos estão aprontando por aí. E vamos lá. Vai assustar quem agora? Em cima do Caio, no vídeo, claro. Se apresente, por favor. Fala, galera. Curione aqui, palmeirense, feliz com o Gabriel Veron, desbancou o Rony. Isso aí, 3 pontos na conta e bora para mais uma live. Corrigindo, desbancou não, bancou, né? E o último, e não menos importante... E aí, galerinha, tudo bem? Adriano falando aqui, Adriano São Paulino, novamente dinizista. Hoje nós vamos falar de futebol. Hoje nós vamos falar de futebol brasileiro. Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho de futebol internacional. Só para poder cuidar da vida do Messi um pouco. Mas vamos lá, começando aqui. Vamos começar hoje, gente. Hoje nós vamos começar pelo Trio de Ferro paulista. Os 3 grandes da capital. Vamos começar com o jogo do Palmeiras e Red Bull Leipzig. Opa! Um pouco mais forte, né, do que o Leipzig. Mas Bom, acho que foi um jogo bacana aí, um horário meio estranho, né? A gente já vem falando aqui, esses jogos às 11, agora sem torcida, então se tornam ainda menos justificáveis. O Palmeiras fez uma partida razoável, talvez a segunda melhor dele no campeonato, depois daquela vitória sobre o Santos. O time teve até em alguns momentos controle do jogo, posse de bola, buscou o gol do adversário. Saiu com a vitória, acredito que foi merecida, pelo que foi a partida, né? Mas ainda tem muito que melhorar aí para a sequência do campeonato. O importante é que ainda está invicto, né? De resto a gente vai se encaixando. Curione? Primeira vez que a gente almoça sem estar bravo com o Palmeiras, né? Eu não lembrava de quando foi a última vez que teve um jogo 11 horas e o Palmeiras ganhou. Eu não lembro nem se houve alguma vez. Verdade. Historicamente é o horário que sempre dá problema, né? Verdade. A gente viu do mesmo, né? O Palmeiras não teve uma mudança de postura, mas eu achei que dessa vez a gente pode ter um pouquinho de esperança. Por quê? Porque achamos um possível ponta esquerda, né? O Gabriel Veron voltou de lesão e eu acho que vai ser titular desse time, né? Se o Luxemburgo poder pensar em alguma alternativa para colocar ele ali, o William Bigode e o Luiz Adriano no ataque, eu acho que ele pode ter um esboço de uma base legal para o Palmeiras ao longo desse ano, né? Me chama atenção o segundo tempo do Palmeiras, né? O primeiro tempo foi bem mais ou menos. Eu vejo assim, principalmente no início dos jogos, o Palmeiras muito sem objetividade. É um Palmeiras que não joga verticalmente, né? Vamos falar igual os comentaristas de prateleira. Não, ele não joga vertical. Ele é um time que toca muito de lado, prioriza a posse de bola, mas não sabe o que fazer com ela. Quando a bola chega no meio do campo, não tem agressão. É um Palmeiras que não cria muito, né? Dessa vez, as mudanças que o Vanderlei Luxemburgo fez no time surtiram efeito.
Só que é aquela coisa, né, cara? O Vanderlei, ele mexe no time, parece que... Acho que se continuar essa questão das 5 substituições pro resto da vida, ele vai trocar 5 caras sempre pro resto da vida. Tipo, ele muda totalmente a ideia dele no segundo tempo e arranca todo mundo e coloca todo mundo de novo para jogar. Dessa vez deu certo, foi uma mudança assertiva do Verón, principalmente. Um cara também que eu não sei que ficou fazendo até uns 20 e tantos do segundo tempo em campo foi o Lucas Lima. O Lucas Lima não teve também dos seus bons jogos como teve contra o Santos, pelo menos no meu ver, né, na minha visão. Mas foi um time que tocou mais, foi um time que tocou melhor a bola dessa vez. Né? O Palmeiras anda errando muito passe, dessa vez foi até um pouco melhor, errou bastante, mas que nem o Curiano falou, dá para ter um pouco de esperança. Né? Dá para ter um pouco de esperança aí. Marcos Rocha voltando, Vinha agora começando a jogar uns jogos bem, depois de lesão. Só que eu vejo que um dos problemas crônicos do Palmeiras é a saída de bola. O Palmeiras vai ter que acertar a saída de bola, não está conseguindo dar fluidez ao jogo com a zaga e os dois laterais abertos para poder receber. Sei lá, vamos ter que mexer em alguma coisa aí. O meia vem buscar mais na saída, tá um negócio meio complicado, principalmente quando o time aperta a saída, que é o que está acontecendo com muitos títulos. Né? Tava pensando um negócio aqui, até quero ver se vocês concordam com essa visão. Eu tô achando que o Luxemburgo ele não tem convicção do que ele faz. E, portanto, ele tenta experimentar. Ele tenta um jogador, não vai bem, coloca o outro, aí muda o esquema tático. Ele tentou o De Paula. Gostou, deixou o De Paula. Tentou o Gabriel Menino. Gostou, deixou o Gabriel Menino. Agora, tomara que seja com o Verón a mesma coisa. Vocês acham que é isso mesmo? Ele está tentando fazer por experimentação, não por convicção? Eu acho que não só com a base, Curione. Eu acho que ele faz isso com todos os jogadores, cara. Eu não consigo entender outra ideia dele de sempre estar trocando os 5 durante o segundo tempo, entendeu? O Palmeiras é o time que mais troca jogadores no brasileiro. E às vezes são umas trocas sem pé nem cabeça, entendeu? Ele vai lá, tira um volante e coloca um atacante. Daqui a pouco ele tira um atacante e coloca um volante. Então, não tem fundamento. Mas, enfim, eu acho isso também. Eu concordo contigo nesse quesito. Eu acho que ele está experimentando. Eu tô contigo também, Lucas. Porque, assim, a gente já está em setembro. Tudo bem, tivemos uma parada razoável aí no meio, né? Mas a gente já está num certo ponto do Campeonato Brasileiro e a gente não sabe a escalação base do Palmeiras ainda. Na verdade, a gente não tem nem algo próximo a isso. O que a gente sabe que é o Everton no gol. Porque de resto, muda todo mundo, todo jogo. Como o Caio falou, troca 5, mas não é só a questão de trocar 5. Né? Num jogo, começam 5 como titulares e entram 5 jogadores diferentes, que vão melhor, como aconteceu. Aí no jogo seguinte, esses 5 que entraram viram titulares, e aí no segundo tempo ele volta com 5 que começaram o jogo de ontem, no caso. Sabe? Então fica rodando o elenco de uma maneira que você não cria um time base, não cria assim, jogadores específicos para posições específicas. Ainda está tudo muito bagunçado nesse time do Palmeiras. E segundo o nosso telespectador Matheus Borsato aqui, corintiano, ele falou que quinta-feira essa invencibilidade do Palmeiras acaba, né? Relembrando, temos o derby na quinta-feira aí, Corinthians e Palmeiras. Aliás, eu queria aproveitar que a gente que o Felipe Melo vai ser titular desse jogo, né? Eu acho uma volta importante, extremamente importante. O Felipe Melo na zaga esse ano está muito bem, muito melhor do que estava como volante no passado. E eu acho que resolve um pouco essa questão do problema de saída de bola na zaga, como eu citei anteriormente. Eu queria aproveitar o gancho que a gente estava falando das trocas do Luxemburgo. Vou ler um pedacinho da entrevista dele ontem que me chamou muito a atenção. E aí eu quero ver se os colegas da mesa concordam. Ele fala que ele não tem problema com as críticas, mas há muito tempo ele acha que é um exagero muito grande, né? São críticas exageradas para um time que só perdeu 2 jogos no ano, foi campeão paulista, campeão da Florida Cup e tem a defesa menos vazada. Ninguém quer enxergar as coisas positivas. Exclamação. Eu vou ser sucinto aqui. São só 3 vitórias no Brasileiro.
eu vou partir para o lado mais do torcedor, né? Se ele acha que matar o torcedor palmeirense do coração é bom, pode continuar assim, então. E complementando o Curione, 3 vitórias contra times da Série A, né? Porque passou o Campeonato Paulista inteiro e não conseguiu ganhar nenhum clássico contra Santos, São Paulo e Corinthians, nem contra o próprio Bragantino, que ganhou agora. Ou seja, chegou no Campeonato Brasileiro sem ter vencido nenhum rival de mesma divisão no estadual. Que eu acho que é muito crítico. Não venceu um clássico ainda. E o cara falar que ganhar a Florida Cup, pelo amor de Deus, né? Passa para a próxima. Sem comentários. Ô, gente, só para complementar do Palmeiras, né, eu sei que não é uma área que eu posso me aventurar assim tão facilmente, né, ainda mais que eu estou cercado hoje de 3 palmeirenses. É quase uma Palmeiras hoje aqui. Mas para dar uns pitacos e poder discordar um pouquinho de vocês, ou do Borsato especificamente, eu acho que até que não tem que ter um time fixo. A gente já discutiu isso algumas vezes aqui. Não precisa ter uma formação, uns 11 que você saiba de cor. Né? O Filipão mesmo, na temporada de 2018, rodava muito o time, né? Mas tem que ter um estilo de jogo definido, né? Porque eu não consigo entender com um time que entra para atacar, aí tá passando dificuldade no jogo, aí na hora de trocar hora de fazer aquelas 5 mudanças, você vai lá e coloca o Ramírez. Então, assim, não dá para entender muito bem isso. Mas, enfim, mudando de assunto, vamos lá pro rival de vocês, o rival da quinta-feira, Corinthians. Corinthians que empatou com o Botafogo, um placar de 2-2, o Botafogo do Autuori. Agora sim, na Neoquímica Arena. Meus caros, vamos lá. Borsato? Olha, assisti um pedaço desse jogo e, sendo bem isento nos comentários, são 2 times que ainda carecem bastante de repertório. Tá? Tanto para a torcida corintiana quanto para os botafoguenses, são 2 times que precisam mostrar mais para conseguir alguma coisa nesse campeonato. O Corinthians ainda é muito dependente de do mesmo estilo de jogo de sempre. O Thiago Nunes, da mesma forma que o Luxemburgo, não conseguiu implantar uma filosofia ainda, né? O time, ele vai fazendo trocas, agora chegou o Otero, né, que eu acredito que venha somar na equipe, porque já trouxe aí bola parada, cobrança de falta, aproximação à área, ele já agregou, já mostrou isso no jogo de sábado. Mas, por outro lado, é uma equipe que ainda não joga tão bem coletivamente, né? Aquela ideia de Corinthians que começa pela defesa, que a gente teve aí dos últimos anos, não existe. É um time vulnerável, é um time que quando tenta o ataque fica exposto, tanto é que tomou 2 gols do Botafogo e quase perdeu o jogo, né? Conseguiu empate já nos acréscimos do segundo tempo, e a gente disse aqui, né, Curione? Você falou que ia ser empate e eu falei que ia ter gol nos acréscimos do segundo tempo. Os 2 acertaram da live de sábado. Então, é um jogo que não traz tanta esperança para os 2 lados, não. Do Botafogo, também não sei se ele consegue algo muito além do que mostrou até agora, não. É um time limitado também, com os seus estrangeiros, com o Autuori, mas deve brigar ali do meio da tabela para baixo também. Falando do Botafogo, eu acho que não tem muita coisa a gente não tem, vou dizer assim, um time com menos perspectiva de conseguir alguma coisa no campeonato que o Corinthians. O Botafogo, eu acho que ele fez o que tinha que fazer no ano. Contratou alguns astros internacionais para ganhar a torcida, para ter, vamos dizer assim, boas demonstrações em campo, e o Botafogo não vai passar muito além disso, na minha visão. Quanto ao Corinthians, eu vou defender um pouco, não o trabalho do Thiago Nunes aqui, mas vou defender o Thiago Nunes em si. Eu acho que o Thiago Nunes, cara, não é o cara certo para treinar o Corinthians, entende? O Thiago Nunes, ele não tem a mesma pegada do Corinthians, entende? O Corinthians é uma pegada diferente, que nem você falou, Borsato, o Corinthians começa pela defesa. O Corinthians tem que ser um time compacto, um time pegador, entendeu? E o Thiago Nunes, ele tem uma visão de jogo diferente, ele tem uma visão de jogo leve, solta, que foi o que ele apresentou no Atlético no ano passado.
Eu acho que, eu não sei, cara, mas a minha perspectiva é que esse casamento não dura muito tempo. Tanto que até se quinta-feira der uma cagada muito grande lá e o Palmeiras ganhar, ele vai dar uma boa balançada no cargo. Ele tinha pedido 30 e poucos jogos, né? Acho que 35 jogos para demonstrar a cara do Thiago Nunes no Corinthians. Eu acho que ele não vai conseguir, entende? O Thiago Nunes ele tem para um time que tem uma visão da forma com que ele gosta de botar o time para jogar. E ele não sei, nenhum dos dois está errado aí, cara. O Corinthians precisa de um técnico que dê aquilo que o Corinthians precisa, com um jogador que tem, porque o elenco do Corinthians é limitado, não vamos falar que é um dos melhores elencos do Brasil, porque não é limitado. E o Thiago Nunes precisa de um time que consiga jogar do jeito que ele impõe, entende? Que o Corinthians não consegue. É isso que eu vejo. E uma opinião minha aqui, eu acho que nesse jogo, se tiver algum atropelo, se um time golear, um 3-0 já serve, vai ter demissão. Nos dois lados. Eu discordo um pouco, mas... Você acha que acho que o Luxemburgo com essa vitória... Não, o Luxemburgo com essa vitória de ontem aí tem mais pelo menos uns 5 jogos no cargo aí. Olha, eu vejo ele tão ameaçado. Eu não vou discordar de você, Curiano. Eu não vou discordar de você na parte de um dos dois ser demitido. Só vou discordar na parte de ser um 3-0, que vai ser difícil, viu, cara? Com esses dois times jogando, meio a zero, piada. Só que assim, falando do... Bom, desculpa, Adriano, só para pegar um gancho no que o Caio falou de elenco, o time do Corinthians realmente não é o melhor elenco do campeonato. Talvez não deve ser o segundo também, nem o terceiro. Mas está longe de ser ruim, né? Porque se você for colocar ali, você tem um Cássio no gol, você tem Fagner, Gil, agora tem Otero no meio, tem Jô, você tem como opção ainda outros jogadores ali, aquele Cantígio, que organiza bem o meio-campo. Enfim, há opções, mas concordo contigo no ponto de que não é o cara certo, não é o Thiago Nunes para pegar essas opções e fazer um jogo do jeito que a torcida e que a expectativa prevém. Para mim, não tá entre os 5 o elenco do Corinthians. Melhor do campeonato. Não tá. Também não. 6, top 7, top 8, sei lá, mas entre os 5 não tá. Mas entre os 10, com certeza, né? Ah, não, isso sim. Mas também você tem um campeonato que tem os times no nível técnico que tem esse ano, se não tiver entre os 10, também pode abandonar. Pois é que o Corinthians está em 11º, né? Então, ele, apesar de tudo, ele está abaixo da expectativa mínima, assim. Eu acho que é time para 7º, 8º, e se encaixasse, né? Se arrumasse um Carille da vida ali, alguém que realmente fizesse um caldo com esse time, talvez até briga por Libertadores. Mas está longe disso nesse momento. Adriano, tinha te interrompido, desculpa. Bom, o nosso amigo Felipe Duarte está perguntando quando o Mauro César Pereira entra. Mauro César hoje não pôde comparecer. Ele está ajudando a senhora dele a resolver uma matriz diagonal superior por método de eliminação gaussiana. Então, hoje ele não vai poder ajudar, não vai poder entrar com a gente aqui. Mas, só para arrematar o assunto Corinthians, né? E o jogo, o futuro jogo, o vindouro jogo contra o Palmeiras. O Corinthians, quando ele fica muito fragilizado, o time, nessa fase que ele está em transição de treinador e está sem ganhar título por próximo, né? Apesar de ter ganhado em 2017, um Brasileirão. É muito evidente que quando o Cássio falha num jogo muito cedo, o time inteiro desmorona. Eu não sei se a gente já chegou a comentar isso aqui, ou se a gente comentou em off, né? Mas é muito claro, se o Cássio embanana no começo do jogo, seu resultado está garantido, porque ele é a base do time, a gente já falou isso algumas vezes aqui. Se não falou, porque a gente já conversou offline e os assuntos se misturam. E sobre o jogo de quinta-feira, o derby, eu também tenho a impressão de que ele pode ser decisivo. E não é só eu que tenho essa impressão, não. O Mano Menezes também tem essa impressão, porque surgiu uma conversa de que ele ia por Bahia.
E agora saiu na imprensa que ele está esperando alguém da comissão técnica dele melhorar, resolver assunto pessoal. Isso daí, para mim, é cara de treinador que está esperando alguém de um time que interessa para ele cair, para ele entrar como treinador. Lembrando que o Vanderlei Luxemburgo veio no lugar do Mano, Palmeiras, né? E o Mano seria o oposto, né? A gente tá falando do Thiago Nunes no Corinthians, o Mano é o cara que no Palmeiras não encaixa. Ele mesmo com vitórias, a torcida tava criticando, tava vaiando. Mas é um cara muito bom pro Corinthians, caso o Thiago Nunes caia. Sim. E se o Thiago Nunes quiser pro Palmeiras, eu não reclamo. Sejamos justos, o Mano não fazia um trabalho tão ruim assim no Palmeiras. Ele pegou um time do Felipão todo bagunçado, deu ali uma certa consistência, o time conseguiu alguns bons resultados e foi para a Libertadores. Não foi um trabalho digno de aplausos, mas assim, fez o feijão com arroz. Aqui ele já tinha uma identificação com o Corinthians também, e algumas derrotas, né? A gente estava até comentando aqui, acho que foi na última live, né, Adriano? Ou foi em particular alguma coisa. Ele tomou 3 de um Flamengo que foi o melhor time do Brasil ano passado. E isso foi o que o demitiu. Né? Jogou em casa contra o Flamengo, a torcida do Palmeiras achava que o Palmeiras estava no mesmo nível do Flamengo e a realidade foi diferente. Vamos fechar esse assunto Corinthians aqui com uma pérola do nosso amigo Matheus Borsato aqui no comentário. Ele disse que a escalação do Corinthians para o derby é Manuel Cássio, Joshua Wagner, Vangil, Danilo Colibali, Jordi Piton, Tony Cantilho, Rômulo Modric, Ramiro Arantes do Nascimento, Lionel Messi, Gustavo Neymar e Cristiano Ronaldo. Eu estou até sem ar, gente. Próximo assunto. Lionel Messi, o futebol é bem parecido. Para você que não identificou, amigo de casa, Lionel Messi, Gustavo Neymar e Cristiano Ronaldo também são conhecidos como Luan, Mosquito e Jô. Próxima pauta, por favor. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos falar de São Paulo agora. São Paulo e Fluminense. São Paulo que deu de 3-1 do Fluminense lá no Morumbi. Um dos poucos jogos do Morumbi nesse mês de setembro. Caio que assistiu o jogo, nosso correspondente lá no Morumbi. Caio, quer começar? Cara, foi um jogo bacana, cara. Eu gostei do jogo. Eu vejo... o Adriano vai me xingar, cara, mas eu vejo a evolução do trabalho do Diniz. Sério, eu vejo a evolução do trabalho do Diniz. Eu não sei se é porque eu gosto de botar esperança nessa nova geração de técnicos brasileiros, mas eu vejo a evolução do trabalho do Diniz. Eu vejo que o time de São Paulo, se continuar levando o trabalho a sério do Diniz aí, sem se precipitar, né, Adriano, por 2, 3 jogos ruins, mas eu vejo... 26, 27 jogos ruins. E assim, um dos grandes problemas que assombra o São Paulo é a falta de criação, é não saber o que vai fazer com a bola. E ontem eu enxerguei que o São Paulo criou bem, cara. Adriano, você é um torcedor nato do São Paulo. O que você me diz do jogo de ontem? O que você me diz da evolução do trabalho do nosso querido Vinícius? Vamos deixar o Adriano para fechar essa pauta aí. O que vocês acham? Como? Vamos deixar o Adriano para fechar essa pauta aí. Eu ia pedir a palavra aqui, porque se eu falar depois dele, eu passo vergonha, né? Exatamente. São Paulo igual ele. Mas eu vou deixar ele alegre com o meu comentário. Eu também gostei do jogo e eu achei que o São Paulo foi bem porque não aplicou tanto o conceito do Diniz. Eu achei que o São Paulo foi objetivo nas jogadas. Tentou resolver rápido. E achou o gol em lances assim, justamente. Primeiro que a gente tem que ressaltar o uniforme novo do São Paulo, né? De preto, para simbolizar o estado do time, quer dizer, para ser uma nova terceira camisa. E também viu um São Paulo com alternativas, um time com opções, né? Principalmente depois das mudanças para o segundo tempo.
É meio estranho de entender por que o Hernanes ainda é titular. Por mais que tenha nome, tenha sido o melhor jogador do São Paulo em 2017, foi em 2017. Em 2020 ele não vem, pelo menos aí na minha visão, aí, apresentando futebol para ser titular de São Paulo. E entre outras escolhas, né? O primeiro tempo o São Paulo não teve todas essas alternativas, todas essas opções, foi um time um pouco mais preso, um pouco mais engessado em campo, mas com a entrada ali de uma molecada nova, incluso o Juanfran, que não é tão moleque assim, mas que deu um outro fôlego aí para a lateral direita, o Brenner também, muito bem, o Igor Gomes, o futebol do Vitor Bueno, que apareceu, e não tá, o do Luciano também melhorou. Enfim, o time apresentou evolução, concordo com o Caio, só que ainda é pouco, né? Pelo elenco, pelo investimento, pela expectativa que a torcida São Paulina tem sobre o São Paulo, é também de se esperar aí as próximas rodadas, os próximos jogos, da mesma forma que a gente falou do Palmeiras, para ver se esse jogo bom vai se repetir, né, contra outros adversários, jogando fora de casa também, e se a gente consegue, enfim, colocar o São Paulo como postulante ali ao G4 do futebol brasileiro. Mas, por enquanto, acho que é um momento de leve alegria aí pro torcedor são paulino. Adriano, sua vez, sua palavra. Não esquece de ler os comentários aí dos... Primeiro responda a pergunta, depois passa para o jogo. Microfone. Sim. Eu fico envergonhado de ler uma pergunta dessa, porque eu sou uma pessoa muito tímida, muito reservada, mas de qualquer forma, alguém pergunta aqui no chat, o povo e os fãs querem saber, Adriano está solteiro? O Adriano está solteiro, eu sou solteiro, é um estado de espírito para mim, ser solteiro. Apesar de que a quarentena tem me feito pensar sobre isso, sabe? A gente não pode sair, fica preso dentro de casa. Enfim, vamos lá, galera. Então, como todo mundo sabe, né? Eu sou São Paulino e assisti o jogo ontem. É muito legal ver outras pessoas falando, né? Que não é torcedor e tal. E geralmente o comentário é muito parecido com o de vocês, assim. O São Paulo, ou os times treinados por Diniz, é legal para quem não torce para os times treinados pelo Diniz. Porque, assim, eu consigo listar os jogos que o Diniz fez, que o time do Diniz jogou legal. Primeiro jogo dele, do Diniz, lá contra o Flamengo, no Brasileirão, lá no Maracanã, um empate do São Paulo. Tinha Hernanes dentro de campo, tinha todo mundo. E o São Paulo conseguiu um empatezinho, jogou pragmático, o Luan era titular, conseguiu um empate com o Flamengo, que era aquele rolo compressor. Foi o único empate do Flamengo em 2019 no Maracanã. O Flamengo ganhou os 18 jogos. Pois é. Outro detalhe, outro jogo que o São Paulo jogou bem foi um jogo que ele não estava no estádio com o time, que foi contra o Inter ano passado. Ele estava como treinador, mas não foi ele que assinou o súmula porque ele estava suspenso. E tem o jogo da LDU, um jogo do Santos que o Pato jogou bem. É um jogo, você tem que colocar lá no DVD do Pato. Em 2020, o Luciano já fez mais do que ele. E o Luciano. E tem esse jogo agora, que talvez tenha sido realmente o melhor jogo do Brasileirão de São Paulo. São Paulo ele joga geralmente 25 a 30 minutos bem, em algum momento da partida. E a gente deu muita sorte que o momento que ele jogou bem na partida, dessa vez, foi o segundo tempo. Os 45 minutos finais, São Paulo jogou bem mesmo. E as mudanças surtiram bem o efeito. É o que a gente diz, né? Os meninos da base oscilam muito. Então, não dá para ficar cobrando tanto deles. Por exemplo, o Igor Vinícius, que estava no lateral, todo mundo pedia, estava jogando legal. Ontem jogou muito mal. Você bota lá o Juanfran que tranquilizou todo mundo, dá solidez na defesa, não sobe muito para o ataque, mas como ele tinha pouco tempo para jogar, ele subiu, ele chegou a cruzar 2 bolas dentro da área,
pro Luciano e pro Brenner. Então, o time ele tem umas características interessantes, mas ele tem que levar isso mais tempo, né? Outro detalhe interessante ontem, que eu gosto de ressaltar, é o Brenner, né? O Brenner cheira a gol, né? Entrou ontem de novo, fez gol, ele é encardido. Só que uma coisa interessante, eu acho que o Brenner funciona bem quando tem mais um atacante lá na frente. Né? Por exemplo, com o Luciano, uma dobradinha de repente com um outro centroavante do São Paulo, o Pablo, até o Trellis, o Magic Trellis, não sei. Mas ele funciona bem quando tem mais um, porque ele não é muito forte, ele é desses centroavantes mais modernos e tal, mas ele é rápido e ele se posiciona bem, então ele, como eu disse, ele cheira gol. Mas é isso aí sobre o São Paulo. Eu tenho só mais um comentário aqui do nosso espectador Felipe Duarte, dizendo que o São Paulo tem problemas psicológicos. Se toma um gol de time bom, tipo o Galo, desanda tudo. Isso é verdade também, e tem a questão do VAR, que também não ajuda muito a gente, né? Mas é isso aí. Bom, mudando agora, vamos sair do estado de São Paulo e vamos lá para o Rio Grande do Sul para falar sobre o Grenal. Não exatamente sobre o Grenal, mas sobre a dupla Inter-Grêmio que jogaram também nesse final de semana. Vamos falar do Grêmio primeiro, né? O Grêmio que nos últimos 5 jogos teve 4 empates e 1 derrota, né? Perdeu a invencibilidade do Brasileirão e foi lá no Estádio Olímpico de Goiás e empatou por 1-1 com o Grêmio. Alguém quer comentar esse jogo? Curione? A gente vê que o Grêmio tá oscilando muito, né? E inclusive o Renato Gaúcho tá deixando transparecer a preocupação dele. Eu acho que ele já tá se sentindo ameaçado, né? Vocês acham que se continuar com algumas derrotas a mais aí, vocês acham que ele será demitido? Eu acho que uma hora o crédito dele da Libertadores tinha que acabar, né? Porque o Renato já não vem dirigindo o Grêmio há muito tempo bem. Sim. A gente também, não vamos dizer que a gente só crucifica os treinadores aqui, né? Mas começa, assim, cara, é engraçado você analisar técnicos, né, durante um certo período. O Renato ele já está há muito tempo no Grêmio. Você começa a observar, os técnicos têm um ciclo dentro do time. Chega uma hora que não importa o que ele faça, não importa o que ele coloque para jogar, o time não vai para frente. O Renato parece que está chegando nesse momento dele, entendeu? O Renato é um cara de muito de vestiário, é um cara muito de vestiário. E às vezes não é só o vestiário que vai arrumar as coisas, né? Então, sei lá, para mim esse momento, o fim do ciclo do Renato para mim está chegando. Interessante você dizer isso, né, Caio? Inclusive falar sobre a questão do vestiário, né? Eu já disse isso em algum outro momento aqui, ou para vocês. Eu tenho a impressão, até por conta da passagem do Roger, que o Grêmio deve ter uma comissão técnica fixa muito boa de dar treinamento. E aí você pega um cara igual o Renato Gaúcho, que sabe mexer com o brio do jogador, e isso dá uma combinação muito boa. Só que isso daí tem um prazo. Com o tempo começa a desgastar. E eu acho que o cume desse desgaste é o Thiago Neves, que ano passado teve aquela temporada maravilhosa no Cruzeiro, que a gente não precisa dizer nada, né? O Cruzeiro agora está na zona de rebaixamento da Série B. E não é por culpa do rapaz, mas é óbvio que ele teve uma participação importante ano passado. E eu também acho que o fim do ciclo do Renato Gaúcho está chegando ao fim. E talvez ele volte a ter um ano sabático e tal, mas eu tive a impressão que em algum momento, e até pelas entrevistas recentes dele, ele transparece que ele é muito sábio, que ele quer saber, ele quer dizer para o torcedor o que enxergar num jogo que não tem o que enxergar. Por exemplo, ele quer justificar esse empate dele do último jogo, dizendo que o Flamengo tinha perdido de 3-0. Pô, isso daí é meme que a gente faz na nossa página lá, do Não Vai Dar Jogo, lá no nosso Facebook, no Instagram. Mas não dá, gente, para levar isso a sério. Isso é conversa de boteco. Então, não é um comportamento que um treinador tem que ter. Aí, ontem na entrevista, ele chegou a dar uma alfinetada no Inter, né? Pô, a gente já tem um título esse ano.
Pô, mas ganhar um título do Campeonato Gaúcho, ele só disputa com mais um time, ele tem 50% de chance de ganhar já. Ele começa todo o campeonato com 50%. Então, eu acho que o ciclo dele está chegando ao fim, provavelmente ele vai ficar um tempo parado. Agora, um questionamento que eu tenho para fazer para vocês, e já para a gente tentar finalizar o Grêmio e ir pro Inter, Renato Gaúcho no Palmeiras cairia bem? Não tem praia em São Paulo, né? Não tem praia em São Paulo e é muito perto do Rio, né? Eu acho que ele preferiria ir para o Rio. Eu vou fingir que você não fez essa pergunta e vamos passar para o Inter. Borsato quer tentar responder essa pergunta? Vamos lá, vamos fechar alguns tópicos aqui que foram colocados também. Quanto à atuação do Grêmio ontem, lastimável, horrível. Você não é nem a questão de empatar com o Atlético Goianiense, tá? É de você jogar igual ou pior que o Atlético Goianiense. Já começa por aí. O Grêmio hoje tem muito menos recurso do que tinha na época que o Renato levou a equipe campeã, o título da Libertadores, é fato. Né, você pega o time titular e reserva do Grêmio, ele não tem mais tanta gente bacana para pôr em campo. Foi feita uma boa contenção de gastos lá. Né? Mas mesmo assim ele tem alguns atletas que o possibilitariam jogar um pouco mais. Mas você pega, sei lá, um Jeromel da vida e o cara tá muito mal. Tá muito mal. Então é bem o que vocês falaram de fim de ciclo. Acho que o fim de ciclo dele ainda demora um pouquinho mais, pelo crédito, pela moral que ele tem, tanto interna quanto externa. E então talvez ainda precise de mais alguns jogos ruins para que o pessoal perceba que está na hora de trocar. Mas, quando ele sair do Grêmio, pelo mercado que a gente tem hoje brasileiro em termos de técnico e a quantidade de times que tem técnico balançando, ele não fica uma semana desempregado. Alguém aí demite o seu e chama o mestre Renato Salvador daí. Bom, gente, continuando no Sul ainda, né? E um time que vive um momento diferente do Grêmio, né? É um time que está em ascensão e vem garantindo a liderança no Brasileirão, dá uma oscilada, mas isso é uma coisa natural para quem está com um treinador novo. Né? Vem o Internacional do Cudê, também jogou nesse final de semana. Borsato, quer começar? Olha, esse jogo eu não assisti, né? Foi no mesmo horário de São Paulo e Fluminense, mas vendo os lances, a gente vai precisar de mais 1 ou 2 jogos para ver se foi o início da queda ou se foi simplesmente uma oscilação normal. Porque não foi um jogo bom do Inter. Né? O Bahia também não vinha de um bom momento e mesmo assim conseguiu equilibrar as ações ali. Quase saiu com a vitória o Bahia no finalzinho do jogo. Né? Uma cabeçada que o Abel Hernandes tirou em cima da linha e evitou o terceiro gol do Bahia. O Rodinei mostrando suas peripécias aí, né, que tanto fizeram fama no Flamengo, ajudou o Flamengo a encostar na liderança, e acredito que os próximos jogos são essenciais para o Inter, assim como são para os demais times. A gente já falou aqui de algumas equipes, né, você passa os primeiros ali, 3, 4, 6, 7 jogos é uma coisa, mais 3, 4 rodadas, a gente já está indo caminhando para mais da metade do primeiro turno, então elas começam a segregar os times na tabela. Né? Quem ficou lá em cima, Inter, Galo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, provavelmente são os times que vão brigar lá em cima. Quem já começou a ficar descolado desse grupo aí é rebaixamento ou meio de tabela, não tem mais muito o que fazer, a não ser que consiga uma recuperação muito grande. Eu vejo assim a questão do Inter. Eu acho que o Inter não vai se sustentar por tanto tempo na liderança, até porque agora o Flamengo está começando a passar por cima de todo mundo, né? Porém, isso não vai ser num curto prazo. Analisando a tabela aqui, o Grêmio tem 3 jogos muito fáceis pela frente. Ele vai pegar o Ceará em casa, ele vai pegar o Goiás fora de casa e depois o Fortaleza fora de casa. Então são 3 jogos ditos fáceis, vamos dizer assim. Depois, beleza, depois vem Pedreira, depois vem o São Paulo e um Grenal.
Então, assim, nessas próximas 3 rodadas, o Inter ainda se sustenta. Mas depois disso, só o rendimento a campo que vai dizer o que vai ser, né? Perante aos grandes que ele vai enfrentar. Mas eu creio que ele não se sustente por muito tempo lá em cima, não. Eu acho que o Inter está fazendo uma boa campanha, mas não consegue melhorar além disso. Eu acho que o Inter já está no seu máximo. O Kudê é um ótimo técnico, ele já mostrou isso, mas eu vejo que o Inter não tem elenco para brigar pela primeira posição. Eu acho que vai cair um pouco e vai ficar ali entre os 4, mas não na liderança. Então, aí a gente tem essas duas perspectivas, né? Ou o Inter vai cair ou o Inter vai se manter. Eu acho muito difícil que o Kudê consiga manter esse rendimento. Porque a hora que tem que começar a poupar jogador, a rotacionar o elenco, ele não vai ter material assim para continuar no mesmo nível, né? Os mais sábios aí me soprem, por favor. O Inter tá jogando qual... Quais competições esse ano? Só o brasileiro? Tá jogando todas. Esse mês de setembro é decisivo para todo mundo que está lá na frente. Fora o Vasco e o Atlético Mineiro, esse mês é aquele mês que quem tiver elenco, quem souber rodar, igual o que ele fez contra o Palmeiras, isso daí vai ser muito importante, porque esse mês é o mês da destruição total. Esse mês eu acho que é o mês que manda técnico embora. O Inter tem jogo contra o América de Cali no dia 16/9, realmente. Bom, é isso aí de Internacional e Grêmio. Já tem Libertadores. Isso aí, meu cara. E, aliás, a Libertadores esse ano é diferente, né? A logística dos times vai ter que ser bem estudada, vai ser bem apertado, o time vai chegar no mesmo dia, já vai jogar, já vai vir embora. Então, eu acho que a gente vai ter muito revés do time brasileiro aí, hein, pessoal? O Adriano, só me permite um último comentário do Inter e do campeonato ainda. A CBF resolveu copiar a nossa conversa aqui, tá? Resolveu implementar a ideia de craque do mês. E a gente vem aqui toda hora falando, né? De quem é o melhor jogador do campeonato. Aquela coisa toda. E a CBF anunciou aí os melhores de agosto. Acredito que anunciou hoje. Eu vi hoje, pelo menos, a manchete. Não sei se é de hoje. Então, do mês de agosto, em terceiro colocado, o nosso amigo Cano, do Vasco. Foi o terceiro melhor do mês. Em segundo, Sabia Não, Marinho. E em primeiro, Galargol, Thiago Galhardo, do Inter. Tá? São os nomes que a gente vem falando aqui mesmo, né? Que eram os craques do campeonato até o momento. A CBF, ouvindo as lives e os pedidos aqui da equipe Não Vai Dar Jogo, resolveu criar uma premiação para isso. Só para pontuar aí. E o craque de setembro é o Everton Ribeiro, não precisa nem gastar energia aí, tá, pessoal? Cara, se guardem. Mas o Inter tem muito mais sorte que juízo, né, cara? Muito mais sorte que juízo, né? Machuca o Guerreiro e olha o nível que tá jogando o Galhardo. Gente, isso... sorte, né, também, né? Porque os últimos 2 gols dele foram de pênaltis, mas mesmo assim, né? Tá jogando bem, tá fazendo gol. Mas esse é o início da decadência. Quando começa a ser gol só de pênalti, começou a fase ruim agora. Daqui a pouco nem pênalti tem mais. Gente, isso daí é coisa de treinador. Vocês falam brincando, mas isso é coisa de treinador. Mas vamos lá, agora vamos voltar para o Sudeste. Vamos falar do Vasco, do Vasco e do Flamengo, né? Vamos começar pelo Flamengo, que eu tenho certeza que todos vocês assistiram. E hoje a gente vai ter que se virar, porque o nosso amigo Renan, nosso correspondente do Rio, não está junto da gente hoje, né? E ele cobriu o jogo, ele estava lá no Rio na última live, né? A gente acompanhou ao vivo esse jogo. Tanto é que a gente vai falar pouquinho do Flamengo hoje, porque a gente já tinha comentado sobre esse jogo enquanto ele estava acontecendo. Todos os gols ao vivo foram narrados aqui no Não Vai Dar Jogo, para quem assistiu a live. Quer começar, Borsato? Vamos lá. Bom, o Flamengo voltando à velha forma, né? Vai ser difícil parar esse time se ele embalar mesmo. A gente já comentou muitas e muitas vezes aqui em questão de material humano, em questão de jogadores individuais. Não tem quem chegue nem perto do Flamengo hoje no cenário nacional e acredito até que sul-americano, falando até em Libertadores de novo. Mas focando só no Brasileirão, cara, a diferença é muito grande. O Flamengo faz um jogo ruim, aparece, como o Curoni falou, aparece um Everton Ribeiro da vida e acha um golaço. Então, vai ser difícil. É um time que vem forte.
Contra o Fortaleza a gente esperava até um pouco mais de facilidade, mas o Fortaleza também já foi comentado em lives anteriores aqui, como é um time bem montado, bem organizado, principalmente nesses jogos onde ele precisa jogar de forma mais reativa, né, esperando o adversário criar para que ele saia numa eventual oportunidade de contra-ataque. Então acabou sendo um jogo mais equilibrado, digamos assim, em termos de placar do que o esperado, mas o Flamengo vem com tudo aí para recuperar essa liderança, e se pegar o primeiro lugar, não larga mais não. Vai até o final. Dessa forma, pode ter certeza. Acho que se não é quando, né? Eu também tô nessa visão. Curto e grosso, ninguém segura mais o Flamengo. Se tiver 3 jogadores ali que estão numa boa fase, vai ganhar todos os jogos. Um Everton Ribeiro, um Gabigol e um Gerson jogando bem, ninguém aguenta no Brasil. Eu vou fazer uma analogia. Para mim, estava até agora num projeto verão, ganhando forma. Depois que tomou forma, tchê. Vai curtir. O Flamengo, acho que agora começou a arrumar. Na verdade, eu acho que o próprio Domenech, né, começou a entender realmente o que fazer no time do Flamengo, né? E apesar de ter sido um jogo, abre aspas, ruim, fecha aspas, foi um jogo que o Flamengo ficou em cima, bateu, martelou, tomou susto, tomou sufoco, mas, cara, a superioridade do Flamengo é indiscutível. Porque, o assim, Flamengo teve... no coletivo não tá jogando bem, cara, o individual resolve de qualquer jeito. Pois é, o Flamengo teve uma vitória nos 5 primeiros jogos, né? Foi o projeto verão aí que o Caio colocou. Já são 3 vitórias seguidas. Então, num campeonato que ninguém conseguiu desgarrar, que tem muito perde e ganha, né? O único invicto é o Palmeiras, e a gente já falou como, com muitos empates. Você tem um Flamengo ali que já é quinto colocado, com 3 vitórias consecutivas. Então é bem isso mesmo. Quando, né? Mais alguns jogos. Até acho que esse Flamengo ele não vai ser campeão com tanta sobra ou com tanta pontuação igual ao do ano passado. Talvez ele oscile um pouco mais pela maneira como o Domenech escala, faz um rodízio maior. Talvez ele tenha um pouco menos de pontos de aproveitamento, de gols marcados do que o de 2019. Mas isso vai ser totalmente relevante no contexto do campeonato. Nisso eu vou discordar de ti um pouquinho, Gursato, em um ponto. Depende do seguinte, depende de como os postulantes ao título junto com o Flamengo, que eu creio que se tiver algum, não sei se tem, como eles vão aproveitar os jogos perante os times menores, entre aspas, menores, né, de menos expressão. Porque se começarem a tropeçar nesses times, o Flamengo vai abrir vantagem, cara, e vai ser longe, e vai longe. Porque, volto a dizer, o nível desse Campeonato Brasileiro esse ano está muito baixo. Muito baixo. E se o Flamengo começar a não perder ponto igual ano passado, cara, vai beirar o 100. Só lembrando que ano passado o Flamengo terminou 16 pontos, se não me engano, na frente do segundo colocado. Segundo colocado que teve a melhor campanha de segundo colocado da história do Brasileirão. E o terceiro também, tá? Exatamente. E o terceiro, eu ia dizer. Palmeiras também fez uma campanha absurda, todos eles fizeram mais ou menos os dois. O segundo e o terceiro colocado fizeram mais ou menos aquela matemática que o professor Rogério Ceni ensina a gente, que é a matemática dos 2 pontos por jogo. Os dois fizeram e o Flamengo terminou muito à frente. Eu acho que esse ano o Flamengo tem mais times para disputar com ele, mas eu também acho que esse ano o Flamengo tem mais elenco, ele tem mais corpo para jogar a temporada inteira. Então o flamenguista vai ter que ter paciência, porque o time vai rodar mesmo. O Jorge Jesus não rodava o time muito, porque não tinha confiança nos jogadores que não fossem aqueles 11 que ele tinha, e mesmo assim, o professor Jorge Jesus repetiu a mesma escalação, isso é um dado, vocês podem ir lá pesquisar, ele repetiu a mesma escalação na temporada passada durante só 8 vezes. E outra coisa, o professor Jorge Jesus começou a temporada do Brasileirão, ou começou a temporada dele, já tendo 10 rodadas de Brasileiro, já faltando só o último jogo da Libertadores para fazer,
jogou só um jogo ou dois dois jogos da Copa do Brasil. Então, assim, e ele teve 20 dias para treinar ainda por cima. Então, gente, é bom a gente ficar esperto com o Flamengo, que, como a nossa equipe toda já disse, provavelmente será o campeão brasileiro. É isso aí, Caio, quer dizer mais alguma coisa antes de você sair? Bom, boa noite a todos. Vou estar presente na próxima live também. Sigam a gente aqui no Facebook. Agora nós temos YouTube, Instagram. Nós estamos com todas as armas na mão agora. Nos sigam em todas as nossas redes sociais aí. E vou falar igual um youtuber, né? Clica no sininho aqui embaixo para as notificações. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Até, Caião. Valeu a participação. Eu vou ao vivo aqui mesmo. O Adriano me fez pensar em uma situação, o Caio também me fizeram pensar. Eu falei de um Flamengo com números abaixo do de 2019, né? Mas bem lembrado, o início do Flamengo de 2019 foi com o Abel. Então os números espetaculares que a gente tem do Flamengo, são do Jesus, eles já são de uma certa rodada para frente, né? Que eu não vou lembrar qual aqui de cabeça. Eu fui ver a campanha do Flamengo ano passado e mesmo com aquele início pífio com o Abel, o time chegou a 90 pontos. Foram 28 vitórias, 6 empates e 4 derrotas em 38 jogos. 28 vitórias. Um negócio absurdo. Então, sim, é absurdo, mas é possível de passar. Porque você teve um período ruim, que foi o período com o Abel. Assim como teve esse ano. Eu não tinha lembrado desse momento problemático aí que o Flamengo teve. Se fosse o Flamengo inteiro do Jesus, esse do Domi com certeza tem um aproveitamento menor. Mas misturando as coisas aí, é capaz esse Flamengo ter mais do que chegar acima desses 90 pontos. É isso aí, rapaziada. Hoje eu tô apertando os meninos da nossa live aqui. O Borsato não aguenta o tanto de chute que eu tô mandando aqui no nosso chat. Mas, é para a gente encurtar, para ter um programa com uma estrutura mais clara para vocês. A gente está melhorando, ouvindo o feedback dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. Bom, continuando ainda no Rio, vamos falar rapidinho sobre o Vasco. Vasco que está no G4, quando você olha a tabela do Brasileirão, é o único time que está fora do lugar ali. O G5 a gente achou que ia ser mais ou menos G5, G6, a gente acha que é aquilo dali mesmo. E o Vasco tá lá no meio, assim, e assusta todo mundo. Borsato, quer falar sobre esse jogo? Sobre o jogo do Vasco? Sobre o atual momento do Vasco? E do gigantesco Cano. Terceiro melhor jogador do Campeonato Brasileiro em agosto de 2020. O Vasco vem sendo bem pragmático nas suas partidas, né? É um time que não brilha, que não encanta, mas que é altamente eficiente na busca pelos resultados. Então, aquele jogo que você fala assim, é em casa contra um time igual ou inferior, ele vai lá e ganha. Ele vai lá e consegue os 3 pontos. Vai jogar fora agora contra um time que é igual ou superior a ele. Ele vai lá e belisca um pontinho, traz um ponto. É só ver os jogos dessa semana. Empatou fora contra o Santos, 2-2, e ganhou do Atlético Paranaense 1-0 em casa. Bem isso que eu falei. Sem brilho, sem encanto. Empatou fora com um time que eu vejo até melhor do que o Vasco, em termos de possibilidade de elenco. E ganhou em casa de um time que está ali no mesmo patamar que ele, que é o remendado Atlético Paranaense. Não vai continuar ali naquela posição em que está, mas, né, como a gente vem falando, agora só faltam 31 pontos para os 45. Então, tudo tende a levar aí, a crer que o Vasco vai ter um campeonato tranquilo. Vai chegar no segundo turno sem precisar de malabarismos aí para fugir do rebaixamento. Uma briga ali de meio de tabela, sul-americana, alguma coisa assim, já vai ser bem bacana para o clube. Difícil manter nesse ritmo, mas difícil cair tanto também. O Vasco, ele entendeu suas limitações e está sabendo tirar proveito das qualidades que tem, né? A dupla de ataque está em boa fase, então vamos colocar o jogo ali que eles decidem, e está fazendo pontos com isso. Só um alerta que eu faço é a gente ligar aqui a atenção em relação ao Atlético Paranaense, né? Tá em queda livre, mais uma derrota.
Verdade. Depois de 2 vitórias no início do campeonato, não ganhou mais nada, né? E vai de mal a pior. E vocês acham que o Atlético vai bancar o Eduardo como técnico, o Eduardo Barros do Sub-23, ou vai atrás de algum medalhão com essas sequentes derrotas aí, maus resultados? Porque esse cara parece que não vai ser o novo Thiago Nunes, né? Eu acho que, pelo que o Atlético está rendendo ultimamente, eu não vejo uma melhoria rápida. Então, ele não vai conseguir ter resultado e, consequentemente, vão tentar apostar em outro técnico. Beleza. Bom, é isso aí. Só lembrando, os detalhes que eu queria ressaltar, o Vasco talvez seja o único time brasileiro que está jogando um centroavante, um 9-9 e um 10-10, né? E os dois são de fora, né? O Cano e o Benítez, né? E vem jogando bem. E o ramonismo é bem simplesinho, né? Como vocês disseram, né? Bem pé no chão. Entende as suas limitações e vai além, né? E tenta fazer mais. Eu acho até que esse elenco e esse time do Vasco atual é pior do que o time do ano passado, e eu até uso ele de justificativa para dizer que o Vanderlei Luxemburgo engana a gente. Essa campanha que ele fez no Vasco ano passado, eu não sei se ela é tudo isso que ele mesmo pinta. Bom, mas finalizando o brasileiro por agora, vamos falar rapidinho sobre o futebol europeu, né? Adriano, futebol europeu... Só pontar uma situação aqui que eu achei surpreendente. A gente falou do pragmatismo do futebol vascaíno aí, né? Cara, o Vasco, fora o Inter, que tem 8, o Vasco tem o melhor saldo de gols do campeonato, com 6. Junto com o Galo, do tão aclamado São Paulo, que tem 6 também. Então, a gente tá falando de um time muitas vezes reativo demais, muitas vezes pragmático demais, mas que também tá fazendo gols e sofrendo pouco. Desculpa. É que ele é muito eficiente no ataque, né? É extremamente eficiente no ataque. Se você olhar a estatística do Cano ontem, ele deu coisa assim de 1 ou 2 chutes a gol e acertou. É muito eficiente o time. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o futebol europeu agora. Eu coloquei isso na pauta hoje, a gente colocou isso na pauta inspirado num grande clássico do futebol europeu que teve hoje, um clássico de seleções pela Liga das Nações, Holanda e Itália. Itália que agora quer jogar com posse de bola, com aquele monte de jogador horrível que ela tem, bizarríssimo. E a Holanda que tem um monte de jogador bom, mas tem um treinador que daria certo na Itália. Mas continuando, e também para falar sobre o Messi, né? Messi, é claro. Acho que é interessante até a gente falar antes, né? O Borsato acertou na decisão do Messi, né? O Messi fica no Barcelona. E vamos ver como vai ser essa temporada dele. Quer começar, Curione? Começando pelo Messi, ele fica com contragosto, né? Ele viu que não tinha jeito de sair mesmo. Ele vai cumprir ali o final de contrato e ano que vem ele sai, se continuar nessa entoada, né? De não haver mudanças políticas no Barcelona. De não ter um projeto também, projeto Messi seria, né? Colocar um time à altura dele, para ele poder voltar a disputar títulos importantes, né? Borsato? Sobre o Messi, assim, ia ser muito difícil para ele sair do Barcelona sem conseguir ter esse vínculo encerrado por completo, né? Obviamente que ele não ia procurar essa confusão judicial, não ia fazer nada disso contra o clube que tanto o projetou ali, que tanto o ajudou também. E ele provavelmente vai sair depois de mais uma temporada, mas eu também vejo de uma outra forma. Ele dá mais um ano de chance para o Barcelona, né? Vai que troca o presidente, mudam-se as perspectivas políticas do clube, o técnico novo encaixa, vem alguns reforços ali para jogar junto com ele. O Barcelona dificilmente vai conseguir ser protagonismo no futebol europeu na próxima temporada, mas de repente já dá para ver alguma evolução, né? Se não tomar 8 de novo, já melhorou alguma coisa. Então, acho que ele dá mais um ano aí para dar uma especulada, ver como que o Barcelona vai reagir a todas essas mudanças. Só um fato aqui que eu adiciono à nossa discussão. Os times não foram atrás do Messi com medo do fair play financeiro. Então, eu acho muito difícil o Barcelona conseguir arrumar um time nível Messi
em um ano. Eu acho que precisaria de vários anos, fazendo uma contratação em cada ano para poder driblar esse fair play financeiro, subindo gente da base também. Então eu acho que está meio desenhado isso, né? Não sei se vocês concordam. Então eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Curione, você não acha que a resposta está na base? A gente viu o Thiago Alcântara fazendo o que fez no Bayern, jogando muito bem essa Champions League, né? E mostrando para o Barcelona a péssima decisão que ele teve de vender o Thiago Alcântara. E Borsato, você acha que esse ano, o que o Barcelona precisa fazer nesse ano para conseguir fazer o Messi ficar no time? Lucas? Quer começar? Eu acho que a solução sim está na base, mas o Barcelona é um time muito grande para ter só jogadores da base. Eu acho que precisaria ter medalhões e referências assim, top 10 no mundo, para poder dar esse suporte para a garotada subir, né? E em relação para o Messi ficar, eu vejo que precisa ser dado a ele uma equipe minimamente coletiva, né? Alguma forma de jogo, porque o Barcelona dessa temporada aí era um catadão em campo, não tinha nada. Então, se você consegue armar um time ali com uma defesa razoável, meio campo marcador e criativo, e um ataque que faça alguns gols, é claro, esse é o cenário perfeito, né? Mas onde ele consiga mostrar um pouco, mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem, e o Barcelona consiga pelo menos não passar vergonha. Vamos colocar aí, consiga chegar próximo do Real Madrid na briga pelo espanhol, tentar brigar, não sei se vai ganhar, provavelmente não, mas consiga chegar perto, porque esse ano o Real Madrid disparou, e consiga chegar no mata-mata da Champions League ali, numas oitavas, quartas de final, e se for eliminado, que seja aquela eliminação que você cai de pé, né? Aquele jogo duro, aquele 2-1, aquele 1-0, alguma coisa assim. Mas isso em termos de resultado, tá? O que eu quero mais dizer é que, com certeza, o Messi quer um time organizado em campo e fora dele. Então, não tá muito difícil de melhorar em relação ao que tem hoje. Eu acho que não só organizado, ainda para o barcelonista, né, o catalão, não o barcelonista aqui do Brasil, o moleque que colocou a camiseta do Messi aí. Vocês acham que eles estão prontos para abrir mão daquela estrutura tática que vem desde o Cruyff, o 4-3-3, aquele timezinho que corre pouco e toca muito a bola, desde sempre, todo o processo vitorioso? Vocês acham que eles estão prontos para isso? Não, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para manter isso. Isso. Manda o presidente embora, faz o que for, mas eles querem manter isso. Isso aí. Eu tenho a impressão que não falta muita coisa para encaixar isso daí. Ainda dá para manter o 4-3-3, só que vai ter que atualizar algumas coisas do futebol. Por exemplo, aumentar a velocidade, né? Não vai dar mais para você ter, como eles tiveram em outrora, um Puyol na zaga. Até o próprio Busquets na volância, porque são jogadores relativamente lentos. E na época do Guardiola, isso resolvia com a velocidade da bola, com a forma que eles jogavam adiantado. Então, eles tinham muita posse de bola e garantia isso. Mas eu acho que isso já não é mais o suficiente para o futebol atual. Isso aí. Maravilha, fazia tempo que eu não ouvia volância. Muito bonito o termo. Tem que achar um Xavi Iniesta moderno, né? Exatamente. Precisa de muita coisa, né? Acho que a primeira delas, e ainda não aconteceu, deveria ser antes das próprias eleições, era o tal do presidente lá renunciar. Já demorou demais. Tem que entender que a contribuição que ele precisava dar ao clube já foi dada. Foi essa porcaria aí mesmo. Não vai melhorar em relação a isso. Pega o boné e vai embora. Da mesma forma que o Kik Setien também. Não tem o que fazer. Você chega a um ponto que a situação tá tão ruim que se você tentar sair, você só se afunda na lama. E tem que reformular, tem que trocar tudo mesmo. Tem que mexer no que der e no que não der aí. E vamos ver. O Curione falou a questão do fair play. Tem o fair play também do outro lado, né? Quem contratar um jogador do Messi, se for
o preço perto do que... Nem perto, né? Se for 20% da multa do Messi, você já não contrata outro jogador por 5 anos. Porque você esgota a cota de contratações do fair play financeiro. Então, de alguma forma, tem muita coisa envolvida aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É isso, pessoal? Beleza? 1h05 de live. Passamos por muito assunto bacana hoje. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Vasco, Flamengo, o que mais? Pincelamos até Atlético Paranaense, Fluminense, Bragantino, perdi as contas aqui. Grêmio, Inter, claro, falamos bastante da dupla Grenal. E com 1h05 de live, acho que a gente vai chegando ao final aí. Claro, como não vai dar jogo aí com a sua veia jornalística, a gente não pode deixar de dizer que a gente teve rodada quase completa das quartas de final do Campeonato Paulista, segunda divisão hoje, tá? Informação importante para os nossos ouvintes aí. A gente tem que colocar aqui, você não vai saber disso em mais lugar nenhum. Então, o que acontece? O torcedor da Juventus da Moca precisa dessa cobertura, né? Exatamente. Então, a gente está numa fase aí que são 4 jogos, né? Quartas de final. Quem classificar, obviamente, vai ali... tem 8 times, passam 4. Semifinal, passam 2. E esses 2 vão ser da primeira divisão do Paulistão do ano que vem. Disse o Casagrande. Dos 4 jogos, hoje tivemos na Rua Javari, Juventus 1, São Bernardo 1. Foi um jogão. Eu assisti inteiro esse, tá? Por isso que eu tô colocando aqui para vocês. Quem não tiver visto aí, veja o VT, principalmente dos 30 minutos do segundo tempo para frente, que foi quando saíram os gols. Monte Azul 0, São Caetano 1. Esse já foi sexta-feira, né? Começou antecipado. E teve um jogaço também que eu não consegui assistir inteiro, que foi 15 de Piracicaba 3, Portuguesa 2. Sim, a Portuguesa de Desportos tentando ressuscitar aí no futebol paulista, né? Penando aí na segunda divisão. E amanhã, não menos importante, no Joaquinzão em Taubaté e São Bento. Fecham aí os 8 times e 4 confrontos da Série B do Paulistão, ou Campeonato A2, Série A2. Por hoje, então, é só. Agora que falamos de todos os campeonatos que importam, o Cruzeiro vai ganhando do CRB, 19 do segundo tempo, 1-0, gol de Marcelo Moreno. Vai dando troco no CRB, que foi o time que o eliminou da Copa do Brasil semana passada. Deve estar saindo da zona de rebaixamento da Série B nesse momento, com esse resultado. Mas Cruzeiro é tema para outro dia. Gostaria da despedida aí dos nossos colegas para a gente dar o nosso definitivo tchau. Adriano, começando por você, por favor. É isso aí, galera. Muito obrigado por aguentar a gente por mais um episódio, mais uma live. Curtam o nosso Facebook, nos sigam nas nossas outras redes sociais, né, no Instagram. Se inscreva no nosso canal do YouTube, que logo começa a ter conteúdo lá, né? E ouçam nosso podcast que é a nossa versão em áudio das nossas lives. Isso aí. Lucas. Valeu, galera. Muito obrigado aí. A gente tentou não passar muito da 1 hora. Se vocês não gostaram, xinga a gente aí, que a gente tenta de novo. E é isso aí. Boa sorte pra gente no clássico e até a próxima live. É isso aí, então, pessoal. Muito assunto relevante junto, né? Muita coisa importante para falar e muita gente boa também para comentar. Então não tem jeito. 1h08, agora 9h25 da noite. Continua sendo feriado, 7 de setembro de 2020. E a gente se despede, fica por aqui. Obrigado pela audiência, pessoal do Não Vai Dar Jogo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.